Então, Então, Bianca, eu estava perguntando se eles decoram, como é que faz para eles decorarem, e se eles copiam também. ó, assim, a princípio, o ideal é que a professora já tenha decorado. Mas, assim, é sempre tanta coisa para a gente decorar. Então, início de época, você tem que buscar o poema da época, a música da época, a própria matéria em si. Enfim, aí você vai preparar que música que você vai na aula de música, que trabalhos manuais, é sempre muita coisa. Então, nem sempre a professora consegue decorar, mas eles, porque essa idade, essa faixa etária, a partir dos 7 anos, no segundo setênio, está desenvolvendo o corpo etérico, e o corpo etérico tem a ver com a memória. Então, eles têm uma memória super afiada, e é bom que você usufrua disso, porque ainda não é a mente e o raciocínio. Então, você usa bastante da memória que está ali em pleno desenvolvimento. Então, o ideal é que você chega com o poema decorado no primeiro dia da época, e aí você repete com eles a primeira frase, a primeira estrofe, né? Vai e vem voando vento, faz a festa na floresta, fino e forte qual navalha, vira a folha que farfalha. Então, aí, esse você vai repetir. Eu gosto de fazer 4 vezes, é sempre mais de 3, mas parece que é o que você precisa para decorar. Eu já tive experiência assim de trabalhar, não era com pedagogia Waldorf, mas eu ia visitar os bairros e tudo mais, e conversava com várias pessoas, e de noite fazia uma reunião com todo mundo. E aí eu conhecia muita gente durante o dia, e eu fiz esse exercício mesmo. Então, por exemplo, como é que é seu nome? Flávia. Eu falava, Flávia, prazer, Flávia. Tudo bom, Flávia? Então, Flávia, dava um jeito de repetir 4 vezes. E aí, quando chegava de noite, eu sabia o nome de todo mundo, né, que eu tinha conhecido naquele dia. Parece uma mágica, mas você decora mesmo. É mais de 3 vezes, 4 vezes. E outra coisa que é bom, aí no caso não é com as crianças, você, para decorar, então a primeira estrofe, né? Vai e vem voando o vento, eu leio ao contrário. Então eu vou ler, vira a folha que farfalha, fino e forte qual navalha. Faz a festa na floresta, vai e vem voando o vento. Então eu leio ao contrário, porque o etérico tem a ver com o contrário, né? O etérico faz o contrário do que a gente está fazendo com o corpo físico. Então, então isso é para você decorar. Mas aí com a criança, então você introduz, é uma época inteira que você vai trabalhar, né? Então introduz uma estrofe a cada semana ou a cada 3 dias, se você achar que eles já estão decorando, né? E já vai passando para outra estrofe. Quando chega o final da época, eles estão decorados melhor do que você. Eles têm assim, maior facilidade de decorar, tá? E isso é importante, é mais uma coisa que você tá trabalhando, né? Além de estar trabalhando a própria dicção, está trabalhando também a memória, né? A declamação de poemas, né? E assim por diante. Bom, C. Recorde atividades dos dias anteriores. No diálogo, continue com a história dramatizada, a Barca da Tartaruga. Em seguida, pratique algumas palavras da história para escrevê-las, antes com letra maiúscula e outra vez com letra minúscula, como indicam os exemplos. Além disso, deve-se exercitar sempre a relação entre o som e a letra, maiúscula e minúscula, com letras separadas ou em grupos de letras, escolhendo preferivelmente palavras e frases usadas no dia. Exemplo: algumas crianças vão ao quadro e escrevem fonemas com maiúscula e ou minúscula, e outras dizem o som que representam. E você apaga a letra de uma palavra escrita no quadro e pergunta: qual é o som que falta nessa palavra? E quem quer dizer escrever a letra que falta? Etc. Para escrever, pratique CH maiúsculo e CH minúsculo e use frases como: a chuva chegou, a enchente encobriu os campos, as matas e os montes. Aqui, ó. Deixa eu pôr de novo no pin aqui. Ó, tá vendo?
Continue com a história Os Músicos da Cidade de Bremen. O 7º dia. Como no dia anterior, recorde atividades, continue com a história A Barca da Tartaruga, comece sempre com um trecho da história, já bem conhecido, e acrescente outro novo. Prepare letras ou frases para a escrita. Exemplo, a barca da tartaruga é num tronco. A água encobriu a terra. A tartaruga ia sobre o tronco. O tronco ia sobre a água. Antes dessas frases, repita a escrita T maiúsculo, T minúsculo, R maiúsculo, R minúsculo, N maiúsculo, N minúsculo, G maiúsculo, G minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo. Aqui, ó. A barca, a tartaruga, tá? Sempre experimentando a maiúscula e a minúscula, né? Continue com os músicos da cidade de Bremen. O 8º dia. Como no dia anterior, na dicção pratique também a diferença entre G e CH. Foge, bicho, cachorro, vigia, etc. Depois da recordação, continue com a história dramatizada como nos dias anteriores. Variar as participações dos alunos. Pela repetição, alguns já sabem o papel de cor. Então, a classe pode fazer o papel do narrador e 5 alunos dirão seu papel sozinhos. Repita palavras e frases da história para a escrita. Exemplo, o cachorro sabe vigiar. O macaco sabe fazer caretas. O homem pensa. Então, aqui, ó. O homem, o cachorro sabe vigiar. E assim, ele põe aqui frases curtas, mas dependendo da classe, se já estiver escrevendo bem, você pode pôr maiores, né? Para dar para eles escreverem. O 9º e o 10º dias. B. Todas as atividades, como no dia anterior. Na dicção, você pode substituir um exercício por uma brincadeira com o som do P. Exemplo, pimentinha, pimentão, papagaio, papacão. Pita, pita, pomponeta, pita, pita, pimponesa. Currupaco, papaco, a mulher do macaco. Repita 3 a 4 vezes. Você escolha dos outros versinhos o que achar importante e continuar exercitando. Em média, é bom repetir cada exercício durante 3 ou 4 dias. No 10º dia, faça algum exercício com que. Exemplo, quem é aquele moleque que quebrou o leque da queca? Etc. C. Pratique ainda a história da barca da tartaruga com mais crianças falando sozinhas. Para começar, é bom sempre dividir os papéis por grupos e depois por atores isolados. Quem sabe o diálogo ficará então pronto para uma apresentação? As frases e palavras para a parte escrita surgirão da história que recitam. Exemplos: o papagaio conta histórias, o homem tem casa, o cachorro quer osso, o macaco quer bananas, o papagaio quer um puleiro, o macaco não quer ficar na gaiola, a tartaruga volta para o rio, etc. Aqui. Aí tem o papagaio, o macaco quer banana. O homem tem casa. A tartaruga tem carapaça. É bom quando você vai dar para escrever, eu costumo falar assim, porque eles a princípio não sabem que tem uma separação, né? Então você precisa dizer, põe um dedinho, eu falo, põe um dedinho aqui para separar, sabe? Para eles saberem que as palavras se separam, né? Que esse daqui, por exemplo, ficou bem grudado, né? A tartaruga, né? Então é bom você atentar para isso, né? E dar esse toque para eles. Põe um dedinho, aqui tem um dedinho. Aí uma hora eles já começam a falar, e tem um dedinho, que às vezes a palavra fica mais afastada, tal, mas eles perguntam para ir aprendendo o que é, porque eles vão escrever primeiro para ler depois. Aliás, aqui ele não fala, não, mas sempre que você faz esse trabalho de escrita, aí depois no caderno deles eles vão ler. E no dia seguinte, quando você começar a aula, essa matéria está na lousa. E aí você sempre vai começar a aula e vai perguntar o que a gente fez ontem, né? Sempre tem uma recordação do dia anterior. Aí você lê lá no quadro, a barca da tartaruga, lê com eles apontando.
Lê várias vezes e, a princípio, eles não sabem ler, mas eles estão fazendo de conta que lê e você está apontando, né, com o dedo onde está cada letra. E com isso, assim, é muito doido, porque quando você vê, eles estão lendo. A impressão que dá é que você não ensinou nada, mas eles aprenderam. Você permitiu que eles aprendessem, sabe? É muito legal. É muito gostoso quando a gente vê que eles, sabe, pegaram o jeito, né? Bom, gente, acho que vamos ficar por aqui. Terminar aqui, ó. Você escolha ou forme outros exemplos. Alguns alunos conseguem escrever apenas uma frase, ao passo que outros escrevem muitas. O importante é que caprichem e que estejam motivados. Ajude aqueles que têm alguma dificuldade com o espaço da folha, etc. E elogie sempre qualquer esforço. E fique triste quando perceber que alguém, tendo facilidade, não se esforçou. Então, é bom você mostrar seus sentimentos para eles, né? Eles estão na época de estar desenvolvendo os sentimentos. Então, é bom que você mostre para eles que você gostou ou que você não gostou, que, né? Elogiar e tal, mas assim, não gostei, fiquei triste e tal, né? Porque eles têm uma relação com você, né? Essa faixa etária do segundo setênio, né? A autoridade amada. Eles estão desenvolvendo essa parte, né, do coração e pulmão, o gostar, o sentimento. Então, é importante que você desenvolva isso com eles, né? Deixar claro que é isso que está desenvolvendo. Tá bom? A gente começa no 11º dia, então, na próxima, tá bom? Obrigada, querida. Excelente. Obrigada também, gente. Boa semana para